Sejam bem-vindos ao Pode Hablar na Expocrato, mais uma edição aqui nessa collab incrível que a gente está fazendo com o Sistema S. E hoje eu estou entrevistando uma pessoa que ela é muito especial para mim, não é porque ela está na minha frente não, tá? Quando eu assumi a presidência da AGE Cariri, a gente nem se conhecia e ela estava lá prestigiando, porque ela vem do associativismo, ela acredita muito no associativismo. E eu vou deixar ela falar por ela, que não tem pessoa melhor do que isso. Indira, por favor, seja bem-vinda ao Pode Hablar, aquela sua câmera, manda bala. Ai, é uma felicidade estar aqui nesse momento, agradeço demais você ter me convidado para a gente partilhar essa troca, né, de conhecimentos. Como você disse, realmente eu acredito no associativismo, eu sou uma pessoa que acha que... Eu sei que a gente sozinho caminha, mas eu acho que se a gente estiver junto, caminha mais longe, né? Caminha mais rápido. Visto mesmo a camisa do Sistema S como um todo, vivi isso, estou com 55 anos, comecei no Sistema S, o Sebrae não era nem Sebrae, era SEAG, então faz muito tempo. E eu acho que o empreendedorismo, né, a gente poder desenvolver o território, a ambiência, tem muito a ver com isso, com fortalecer o pequeno, para que o pequeno possa crescer, com trabalhar o associativismo, onde a gente pode ter trocas e um ajudar o outro. E eu estou aqui para fazer essa troca aqui com você. Fico muito feliz, Indira. Agora me fala um pouquinho, porque assim, você foi a primeira coordenadora geral mulher da AGE Fortaleza, isso, né? Que é equivalente a presidente, né? Quem chama de presidente lá é coordenador geral. Como foi que tu chegou lá na AGE? Então, eu sou uma pessoa movida a desafios, né? Assim, e eu queria, na verdade, eu era para ter estudar fora, porque eu queria fazer publicidade e marketing. Aí minha mãe me proibiu de fazer faculdade fora. Daí eu pensei em fazer psicologia. Maravilhosa, dona Lódia. Aí a mamãe disse, não, psicologia não também, você é muito nova, eu tinha 16 anos na época. Terminei o colégio muito cedo, né? Ela disse, não, 16 anos fazer psicologia, você vai endoidecer, não funciona, não dá certo, só quando você estiver mais velha. E aí eu fiquei meio perdida, assim, não sabia muito o que fazer. Aí fui pesquisar, descobri que dentro de administração eu podia trabalhar marketing. Só que a única faculdade que tinha isso era a Unifor, mas diziam que a melhor era a UES. Eu fiz vestibular para as duas, passei nas duas. Aí loucamente eu olhei, meus pais sempre me apoiaram muito. Aí eu disse, papai, agora? Porque o pessoal disse que a melhor é a UES, mas o que eu quero tem na Unifor. Aí ele disse, minha filha, eu tenho condição de pagar para você a Unifor, então faça as duas. Meu pai era mais louco do que eu, era mais louco que eu. E aí eu olhei para ele, você né, papai? Ele disse, você não fez uma de manhã ou de noite? Faça as duas. Daí que você ia fazer as duas, loucamente, primeiro, a mesma faculdade, e mesmo curso em duas faculdades. E aí foi quando começou também o movimento da AGE, a instituição da AGE, tudo. O tio Demócrito, que foi um dos mentores de fundação da AGE, eu chamo de tio porque ele é padrinho da minha irmã e a gente foi criado chamando ele de tio. E eu brinco com ele, brincava, que ele era mais padrinho meu do que dela. E aí eu comecei desde a fundação da AGE. E aí quando foi na época da gestão do Carlinhos Matos, Roberto Matoso e Carlinhos Matos, eu acabei me afastando um pouco. E depois o Douglas assumiu. Eu estudava com o irmão do Douglas, o Betinho, na Unifor. A gente era do centro acadêmico, do CA. E aí o Douglas, a coordenação dele ficou conturbada, algumas pessoas meio que abandonaram, não conseguiram dar conta. Aí ele precisou de ajuda, chamou o Betinho, o irmão dele. E o Betinho disse, Indira, eu vou, mas eu preciso de ti junto. Aí eu voltei para a AGE. E nesse voltar, eu acabei ficando na gestão do Douglas, na parte de coordenação de eventos. E quando foi na gestão do Marcos Tavares, que foi o seguinte, assumi oficialmente a coordenação de eventos. E na gestão seguinte do Marcos, a gente fez uma reunião do pessoal, da direção. E aí eles decidiram que a melhor pessoa naquele momento era eu. E foi a primeira vez que a AGE combinou uma coordenação dobrada. Então, assim, eu combinei de assumir desde que o Fred fosse o próximo. Então, a gente já começou a coordenação preparando o próximo. Foi a primeira vez que a gente trabalhou sucessão, porque sempre era muito complicado. E a gente, nessa época, imagina quantos anos atrás, eu tô com 55, eu tinha 24.
eu era uma moleca velha e o pessoal queria me entrevistar porque eu era a primeira mulher. Hoje a gente fala isso com tranquilidade, mas na época, quando eu ia falar, era como se eu fosse uma coisa estranha. E aí a gente combinou com a direção da coordenação que era para eu falar que, na verdade, eu era uma empresária, igual aos empresários que ali estavam. Apesar de que, na minha época, só tinha eu e outra mulher como associada, o resto tudo era homem. Mas, assim, eu falava de igual para igual como empresária. Eu não era porque eu era mulher e eu não tinha essa capacidade, essa competência. Mas foi muito legal, foi uma demarcação. Eu só fico triste porque, recentemente, eu fui para a posse da AGE, não dessa gestão, da gestão passada, e observei que, infelizmente, continua muitos homens e poucas mulheres. Isso me dá uma tristeza muito grande, porque eu acho que as mulheres precisavam estar mais em postos de liderança, ocupar mais espaço. Não que eu esteja querendo falar, fazer uma fala no sentido assim, de que a gente tem que batalhar. Não, é porque eu acho que as mulheres têm o seu próprio valor, né? E elas precisam ocupar mais esses espaços para contribuir mais, para ser mais a gente ter na sociedade um olhar dos dois lados, né? Das duas moedas. Porque, quer queira, quer não, a forma de uma mulher pensar difere muitas vezes da forma do homem pensar. E eu acho, não é que um é errado e o outro é certo. Eu acho que a combinação dos dois é mais rica. Meu pensamento é esse. Eu acho que vai muito da questão para onde você está olhando. Não é nem a questão de assim, o pensamento é diferente. Eu acho que é o foco, sabe? Exato. Eu acredito muito que, dependendo do seu momento de vida, nós somos limitados pelas nossas experiências, Sim. né? A gente mede o mundo com a nossa própria régua. Então, você tem sua régua, eu tenho minha régua, e a gente olha para o copo, ele pode ser idêntico, mas você tem uma percepção, eu tenho outra. Claro. E essa é a beleza, né, do diferente. Eu concordo com essa questão de ter mais mulheres ser essencial. A minha gestão é uma gestão paritária, eu tenho 3 homens e 3 mulheres. E eu não escolhi 3 mulheres por causa do gênero delas. Eu escolhi 3 pessoas extremamente competentes. A Jaísa, né, que tá aqui rodando. Tô falando de você. A Suelen Fortaleza, que é representante jurídica aqui da Expocrato. E a Ana Maria Carneiro, que fez um trabalho fantástico com o rebranding da AGE. Porque eu fui o maluco que mudou a logo da AGE depois de anos e anos sendo uma cópia da identidade visual da AGE Fortaleza. Cara, isso não representa o Cariri. As pessoas não vão querer fazer parte de uma associação cujo símbolo não tem absolutamente nada a ver com o território delas. Verdade. E quando a gente está aqui no Sebrae a gente fala muito sobre território, né? Sim. A importância de você viver o território, Sim. de conhecer o território, porque só assim a gente vai saber se comunicar, saber se comportar, né? Saber lidar com as adversidades que todo território tem, as especificidades. E aí, a FAGEST não queria deixar eu mudar logo. Oxe. Não, porque tem um acordo, tem que estar tudo alinhado e tal, não sei o que, tudo muito genérico. Eu não sou uma pessoa genérica, quem dirá, acho que já deu pra ver que eu sou... Na verdade, nós eu sou não disruptivo, somos, né? A gente não é. Exato. Aí eu pensei, não, quer saber de uma coisa? É melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Fui lá e mudei a logo. Quando veio o resultado, todo mundo baba nessa logo. Eu amo. A logo ficou linda, né? É minimalista, representa o território, tem o Padre Cícero, tem Chapada do Araripe, o Cariri tá contemplado. Os políticos, quando veem a logo, eles ficam babando, sabe? As autoridades que são apresentadas. Ontem eu tava com a camisa da Cariri, hoje eu não vim porque ela tava suja, né? Mas assim, é tão legal quando você, através de um símbolo tão pequeno como uma logo, desperta esse sentimento de pertencimento. Com certeza. E eu acho que é isso que a nossa gestão, ela faz de diferente das demais. E eu sei que cada líder, né, ele leva para dentro da sua gestão características de como ele enxerga o mundo dos negócios. Verdade. E eu queria entender como foi a gestão de Indira Guimarães.
Então, a minha gestão, eu tive muito essa fala de mostrar que eu não tinha sido escolhida por ser mulher, mas sim pela minha competência. Na época eu tinha empresa de eventos, né? Que essa parte você não me conheceu, né? Eu tinha empresa de eventos, eu trabalhava com eventos corporativos, lançamento de produto e eventos de associações e políticos. E aí eu levei na minha gestão, o Marcos Tavares, que foi antes de mim, ele fez uma gestão mais interna. Ele ele fez eu brinco que ele fez uma limpa na AGE. Ele deixou somente aquelas pessoas que queriam contribuir, porque tinha muita gente que estava como associado, mas que não ia, não pagava, não nada disso, né? Então ele disse, não, fica aqui, é melhor a gente ficar com menos gente, mas ficar com gente comprometida do que estar com um bocado de gente dando trabalho sem estar comprometida. Então ele fez esse trabalho interno. E o meu trabalho, como eu já trabalhava com eventos, né, tinha muita conexão, meu trabalho foi de ampliar a ação da AGE junto a Sistema S, junto a parte eu era ligada à universidade, né? Então junto à parte das universidades, aos movimentos estudantis, trazer o jovem empreendedor que não é filho de empresário para vir entender que ele é um empresário, ele pode crescer. A gente tem isso em comum, viu? Não é só o sucessor que tem na minha gestão, não. Então, e a gente também fez um trabalho, como eu sempre trabalhei com movimento social, então a gente fez trabalhos ligados ao Pirambu, a projetos sociais. Quando a Aline assumiu depois, nessa época, a gente estava em transição, a gente fez uma visita ao lixão, foi uma loucura, porque quem é que leva filho de empresário para cima do lixão? A gente levou para trabalhar o meio ambiente. Então, assim, a gente fez um trabalho, isso foi incrível. A gente fez uma conexão com o consulado americano nos Estados Unidos e a Consul me indicou para fazer parte de um processo de seleção dos Estados Unidos, de um treinamento para lideranças. E só eram 5 pessoas escolhidas no Brasil, foram 2 de São Paulo, 2 do Rio, e só eu do Norte e Nordeste. E eu era a caçula. O mais novo depois de mim tinha 42 anos, eu tinha 24. Então, assim, e foi uma experiência incrível. Foi um mês nos Estados Unidos, com tudo pago, para a gente visitar as grandes empresas e ter treinamentos de qualificação na parte de liderança de qualidade total. Então foi uma experiência rica e nos aproximou do consulado. O embaixador, quando vinha para o estado de Ceará, ele pedia para estar com a AGE na agenda dele. Que massa! E a gente passou a ter um canal muito próximo. Não estou dizendo que eu sou fã de tudo nos Estados Unidos, mas eu acho que eu falo muito de ocupar espaço. Então a gente ocupou esse espaço de ter uma abertura, né, com o consulado, ser um braço do consulado quando queria alguma coisa do Ceará, nos consultar. A gente também começou a participar de conselhos do governo estadual, participamos do plano de educação do estado para 20 anos para frente, participamos do plano do Ceará 2020, participamos do plano de pensar o centro de eventos que hoje está construído. Então, assim, a gente participou tinha esqueci agora o nome, mas era um projeto que se reunia toda segunda-feira, menina, Pacto de Cooperação. Pacto de Cooperação, que era o Marílio Macedo que estava à frente, e o Pacto de Cooperação instalou alguns fóruns de várias áreas, educação e tal. Isso eu já estava saindo da minha coordenação, já estava na época do Fred entrando, e aí foi passado para mim a gestão do Fórum de Turismo, a criação e a implantação, que acabei indo para o turismo, você sabe. Pois é, eu já ia começar a te perguntar, e esse amor pelo turismo, como foi que começou? E a outra, a outra coisa que é importante deixar claro, hoje, a CONAGE que existe, começou de uma reunião pequena, na época do Marcos Tavares, em São Paulo. A gente foi para um evento de jovens lideranças empresariais do Brasil todo, e juntou lá um pessoal e dizia, vamos se reunir, vamos fazer um grupo junto. E daí ela começou, e eu brinco com o Marcos começou na tua gestão. Isso foi na sua mesmo que caminhou. Aí na nossa, a gente fez a primeira reunião de formação, chamava Fórum Nacional de Jovens Lideranças Empresariais. Foi feita na FIEC com o apoio do Fernando Cirino. Fernando liberou para a gente, dentro da presidência, montar a secretaria desse fórum. Eu fui a primeira coordenadora. Esse fórum virou a CONAGE. Então, esse fórum, depois de mim, o próximo coordenador foi o Marcelo, que é de Recife.
E foi quando foi instituída a atual CONAGE. Então, na verdade, a gente participou desse processo, né? O que também é muito rico. Muito rico. E sobre o turismo, eu fui lançada nesse fórum pelo Amarílio Macedo, pela AGE, porque eu era da área de eventos. Mas eu não tinha nenhum vínculo com turismo. Apesar do meu pai ter hotel, eu não tinha muito vínculo com turismo. E eu ter passado. Eu tive formação em hotel, porque eu fui do grupo AOC. Trabalhei no César Park, trabalhei em agência de viagens. Mas, assim, eu não tinha contato com as lideranças do turismo. Não, assim, só com o Bismarck, que era com quem eu trabalhava. Daí, quando foi passado isso para mim, eu olhei, tomei um susto, que era uma responsabilidade gigante. E eu disse, mas por que eu? Ele disse, você, eu quero uma pessoa da AGE, eu quero que você institua. Aí daí eu saí daquela reunião do café da manhã, morta de angústia. Aí liguei pro Bismarck. Bismarck disse, acho ótimo. Você vai falar com o Edgar Sá, que é o presidente da Fortu, e o Edgar vai fazer todos os contatos. E realmente o Edgar foi um pai para mim. Everardo também, que estava à frente, já faleceu. Me ajudou. Eu era uma menina de 24 anos. Imagina você, uma menina de 24 anos, ter que falar com os secretários, ter que falar com a Ania Ribeiro, era secretária do Estado, e falar com os líderes, presidente da BH, presidente da BOC, presidente da BBTU. E aí eu, que era uma moleca, né? Ter que dizer para eles que agora nós iríamos ter um fórum de turismo, que eu estava instituindo, eu seria a coordenadora. Imagina isso, né? E eu olhava assim, vai dar certo, né? Eu tenho que dar certo. E deu certo, a gente fez o lançamento no Pacto, com a presença, o Bismarck estava na Embratur, veio para dar força, a Ania Ribeiro pela Setur, Dr. Edgar pela Fortu, e aí as entidades começaram a se reunir, e foi muito incrível. Eu me orgulho muito de ter feito parte da construção desse turismo que existe hoje no estado do Ceará, e acabei que fiquei muito amiga dos líderes. Fui convidada depois para desenvolver o Convention Bureau, que hoje é o Visit Ceará. Passei 10 anos lá. Então, dos 30 anos do Convention, os 10, não foram os 10 primeiros, eu entrei um pouquinho depois que ele já tinha sido fundado, mas ele estava meio adormecido. Então, assim, eu contribuí muito para esse desenvolvimento. Aprendi muito, porque eu não sabia nem o que era Convention Bureau. E me apaixonei pelo turismo. É uma cachaça, Matheus. É assim, ou você ama ou você odeia. E quando você vai para o turismo, não adianta. Você quer sair dele, mas ele volta e te pega de volta. Olha, eu também queria entender um pouquinho, porque vamos lá. Você é de Fortaleza? Sim. E hoje é praticamente radicada no Cariri, né? Como foi aí essa jornada? O que foi que te trouxe assim ao Cariri? Lá no começo. Então, eu tenho uma relação emocional com o Cariri. Porque quando eu era criança, minha mãe é apaixonada pelo Cariri. Meu pai era engenheiro do Banco do Brasil. E ele tinha que fiscalizar obras. E eu detestava história e geografia. Então, ele me botava dentro do carro, com a nossa família, e ele vinha ensinar Chapada, Serra, né? Presencialmente, porque ele vinha trabalhar, a gente vinha junto. E minha mãe era apaixonada pelo Juazeiro, pelo Crato, pelo Barbalha. A mamãe gostava muito. E isso vai, imagina, você criança, você vai criando esse amor, né, junto com os pais. Então eu tinha isso no meu imaginário. Quando eu trabalhei, eu fui secretária de turismo de Aquiraz, e eu sou apaixonadíssima por Aquiraz. Me considero uma pessoa que Aquiraz é a cidade do meu coração. Trabalhei a rota das falésias desde o comecinho, né? Tenho um carinho enorme pelo pessoal do litoral leste. Aí, desse período que eu estava desenvolvendo o litoral leste, eu fui dar uma consultoria num hospital psiquiátrico. Acabei me envolvendo demais, me tornei diretora desse hospital, passei 5 anos nesse hospital, que foi outra escola, para mim foi outro aprendizado. Eu me considero uma pessoa melhor do que eu era antes de entrar no hospital. E quando eu saí do hospital, eu recebi muitas propostas para continuar trabalhando na área hospitalar. Recebi propostas para subir em secretarias de turismo. E eu tinha vontade de voltar para minha consultoria, que eu nunca tinha deixado. Eu sempre fiquei com o pé no turismo. Eu estava no hospital, mas eu estava fazendo planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável de Pacuti. Então, eu sempre tinha uma perninha. Mas não podia pegar muita coisa. Quando eu saí, eu fiquei perdida. Eu disse assim, cara, eu já estou velha para cargo de executiva. Meu senhor, tá gravando. Mas pode continuar, vai.
Não tem como, né, Indira? Você tá Acontece. vendo a loucura aí. Acontece. Então, eu sou muito realista. Então, assim, que eu entendo. Por mais que eu defenda a parte do equilíbrio entre homens e mulheres ocupando cargos, a gente sabe que o Nordeste, o Ceará, é machista, né? Ainda, né? Tem muito disso, né? É etarista. Por quê? Porque as empresas, quando a pessoa vai ficando mais velha, elas não querem continuar com ela, porque a pessoa vai ficando cara. Então é melhor substituir por um novo, né? Eu tô com 55 anos. Na época eu tava com 52. Aí eu disse, gente, eu tô velha para o mercado de executivo. Eu sou mulher, né? Que é mais complicado. E qualquer lugar que eu vá, por melhor oferta que eu receba, que eu recebi ofertas realmente maravilhosas e tentadoras, eu iria ficar no máximo o quê? 3, 5 anos, porque iam botar uma pessoa mais jovem perto de mim para aprender e depois me descartar. Sim. Aí, meu pai na época não estava bem emocionalmente para eu. Eu sempre conversei muito com meus pais. E aí eu escolhi conversar com 5 pessoas diferentes, né? Entre elas o Alci, o Cartacho, a Luiz Júnior, o Beto Studart e o tio Assis Machado, da Mota Machado. Então eu conversei com eles, que eu queria a opinião deles para eu tomar a minha decisão. Aí o último foi o tio Assis. Eu disse, tio Assis, se fosse para Rafinha, sua filha, o que o senhor indicaria? Porque eu disse exatamente isso que eu disse para você, que eu estava velha, que eu tinha recebido propostas tentadoras, eu sustento meus 2 filhos, e aí, se eu fosse voltar para minha consultoria, eu tinha que começar do zero, Matheus. Você sabe como funciona, você tem que ir atrás de cliente, não tem salário garantido. Aí o tio Assis disse para mim, minha filha, você tá certa, você está velha para o mercado, você é cara e você é mulher. É verdade, tudo isso. E você tem razão, vão te contratar e daqui a 5 anos vão te descartar, você vai começar do zero. Então, se você tiver condição de retomar sua consultoria, segurar uns 6 meses, eu acho que você vai caminhar. E aí eu fiz. Botei desafio, né? Eu disse, vou conseguir. Daí comecei com a consultoria, eu tenho 2 braços, eu atuo na área de RH e na área de turismo. O Isaac do Senac, do Senac conversou comigo e disse... Olha ele, ó. Pronto, foi ele mesmo. Ele chegou pra mim e disse assim, Indira... Ele não viu. Não tem como a gente falar em você e não lembrar do turismo. Esqueça essa história só do RH. E você é boa no turismo porque você é boa com gente. Então, na verdade, seu negócio é turismo. Volte pro turismo. Aí, quando conversei com o Alci disse, faz tempo que eu peço para você tentar se cadastrar como consultora do Sebrae. Porque a gente precisa de pessoas como você. Aí eu entrei no processo, fiz todo o processo. E quando terminei, teve uma chamada que eles chamam, né? Uma chamada interna para o Cariri. Eu nem ia participar, Matheus, porque eu nunca tinha trabalhado com o Sebrae com isso. Era uma coisa nova, era uma responsabilidade muito grande. E eu fiquei realmente com medo de assumir e não dar conta, porque eu nunca tinha trabalhado com o Sebrae assim. Aí uma amiga minha ex-aluna, disse assim, mulher, tu recebeu? Eu recebi. Pois assume que é a tua cara. Eu disse, mas eu nunca fiz. Assuma que você vai dar conta. Aí, participei da chamada interna, fui selecionada. Tive minha primeira conversa com a Elisângela, que foi dura. Eu até brinco com ela, eu disse, mulher, pelo amor de Deus. Mas foi... E aí eu também sou muito sincera, também fui muito verdadeira. E hoje a gente super se dá bem. E aí eu vim pro Cariri com esse meu imaginário. E quando cheguei aqui, aí pronto, me derreti toda. Hoje eu vinha com o táxi disse assim, a senhora conhece muita coisa mesmo. Eu disse, meu filho, eu acho que eu tenho coisa no Cariri que eu conheço que nem o pessoal do Cariri conhece. Com certeza. Inclusive, tem um negócio que eu ouvi a primeira vez você falar e eu não conhecia, que é aquela... Acho que é Potengi, Sítio do Pau Preto, é? É. Pronto. Que tem gente da França pra ver os pássaros, né? Do Japão. Do Japão! E aí eu tava lá no Encosta da Serra e eu tinha escutado tu falar no Instagram, aí... Quando eu vim do nada, assim, um povo diferente, o que esse povo tá fazendo aqui? Não, vieram olhar uns passarinhos lá em Potengi. O negócio que a Indira falou. Exato. Tem coisas que a gente realmente não conhece. É verdade. Tem muita coisa que... E eu vinha dizendo lá no táxi, né, que ele dizia assim, a gente nota que a senhora é apaixonada pelo que faz. Eu disse, sou mesmo. Meus filhos, inclusive, hoje eles já estão grandes, então eu não tenho problema de viajar.
E meus filhos dizem assim pra mim, principalmente o André, que mora em São Paulo, que a gente fala por vídeo, ele diz assim, mas a senhora voltou de viagem? Foi? Eu disse, foi. Eles, a gente vê logo, os olhos da senhora brilham. Então, assim, eu amo muito o que eu faço, Matheus. Principalmente porque o que eu trabalho no turismo hoje é uma área muito diferente, é uma área que nem se ensina muito. Eu trabalho o turismo criativo, desenvolvimento de território a partir do turismo criativo, que envolve a economia criativa. E o que é isso? É a gente entender o território como um todo. E aí eu vou ver o artesão pequenininho, que ele nem sabe que ele pode trabalhar o turismo rural, a doceira. Lá em Potengi eu fui conhecer uma doceira, o melhor doce de goiaba que eu comi na minha vida. Fora os outros doces que ela faz. E tem alguns que eu nem provei ainda, que ela pode fazer para a próxima vez. Espetáculo, queijo também, todos os tipos. Ei. Aí quando eu terminei de provar, eu disse, quero um de cada para comprar. Ela disse, não tenho não. Eu disse, mulher, como é que pode? Tu faz os doces e tu não tem para vender? Não, eu fiz só porque era para a senhora provar, não tenho para vender não. Eu disse, não, pois então vamos mudar esse cenário? Vamos embora vender. Vamos embora começar a vender, né? Aí já fiz propaganda dela, já tem um bocado de gente querendo conhecer. Então assim, para mim, me deixa muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Nasser, que eu acho que você não conheceu, que também é de Potengi. Ainda não. O Nasser, eu fui para lá para conhecer um estúdio de música. Cheguei lá, olhei, eu disse, rapaz, isso aqui não rola pro turismo, não. Aí tinha uma porta aberta que dava para uma casa. Eu sou louca por planta e tinha umas plantas lindas. Aí eu botei minha cabeça enxerida no buraco lá da porta para ver as plantas. Quando eu olhei as plantas, tinha na varanda de um casarão 9 quadros expostos em cavalete. Aí eu disse, ei, Nasser, o que é isso aqui, hein? Aí eles, não, aí é minha casa, Indira. Eu sou metida, enxerida, eu gosto de planta, botei a cabeça aqui pra ver as plantas e acabei vendo aquela varanda ali, tem 9 quadros, o que é aquilo? Curioso, né, pessoa? Aí ele disse, não, isso aí é um hobby que eu tenho. O pessoal foi fazer um evento aqui na cidade, precisava fazer uns negócios pra tipo, decorar, e eu fiz. E eu posso ver? Pode. Pô, bora lá. Aí fui na casa do homem, tomei um café, aquelas coisas que a gente faz, né? Aí ele me mostrou os quadros. Matheus, não vai acreditar. É uma arte, inclusive, que não existe. Ele pega um pincel bem fininho, depena o pincel, fica bem pouquinho ali, bem ralo. E aí ele pinta em MDF, de 1 por 1. Ele faz uma pintura que é um desenho, que lembra um estilo, mas não é um estilo. Não, lembra uma pintura, mas não é uma pintura. Então ele faz aquilo à mão. Não existe uma classificação para o que ele faz. Não. Assim. Ele faz à mão. Impressionante o que ele faz. E ele retrata a história de Potengi. Uma riqueza. Aí eu disse, o senhor já vendeu isso? Ele, não, eu fiz pro negócio do evento. Eu disse, minha Nossa Senhora, mas isso aqui é incrível. Aí eu voltei para o tal do estúdio, aí vi que a parede do estúdio era os benditos quadros pintados na parede. Aí eu disse, o senhor nunca vendeu isso? Ele disse, não, nunca mostrou, não. O senhor faz pequeno? Nunca fiz. Eu disse, porque um bicho desse tamanho de 1 metro por 1 metro, o turista não vai comprar, né? É. Mas se o senhor fizer pequeno, o turista compra. O senhor já testou? Quer testar? Eu disse, eu vou pensar. Tá bom. Aí fui embora. 2 semanas depois me manda uma mensagem o cara que meu contato lá o Adriano, que é meu contato de Potengi. Uhum. Aí Adriano disse, Indira, você fez um negócio que quer que eu te mostre. Olha aí. Aí mandou uma foto pra mim. A MDF pequenininha, assim, ainda sem moldura, com o desenho. Lindo. Lindo. Aí eu disse, Adriano, não tô acreditando. Ele conseguiu, mandou eu te mandar a foto pra ti pra ver o que tu acha. Eu disse, achei espetáculo. Ele disse, ele tava atrás de uma coisa pra fazer moldura. Aí ele pegou uns pedacinhos de madeira rústica e coloca pra fazer moldura. Aí fui pra Potengi, ele tava fazendo essas coisas. Aí eu disse, agora vai vender, vamos botar preço e vamos vender. Aí levei agora recentemente, no final de junho, começo de julho, levei um grupo da SEARTE lá. Matheus, tu não tem noção. O grupo da SEARTE chegou, tinha uma mesa com vários quadrinhos pequenos, vários, mais de 20 quadrinhos pequenos. O preço dele na faixa de R$200, o pequenininho. Em questão de 5 minutos, não tinha mais nenhum. Eu tirei foto. E as pessoas que eu levei da SEARTE não eram pessoas da SEARTE daqui. Uhum. Eram pessoas que a SEARTE trouxe, curadores do Brasil. Tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio, de Curitiba.
Eles enlouqueceram. Eu tenho uma foto de um deles com vários quadros na mão e querendo encomendar os grandes. Só que os grandes a gente vai atrás de fazer numa tela de pintura. Sim. Aí, até para poder transportar, né? Depois isso, colocar na moldura. Tela, isso, exato. Aí, resultado. Você não tem noção da minha felicidade, porque mostrou que o que eu tinha visto fazia sentido. Foi escolhido para ter 5 quadros desse grande na Pinacoteca do Estado do Ceará. Vai ser colocado agora em agosto. Caramba! Foi convidado para fazer a pintura nos vestidos de um desfile que vai ter agora também no Ceará, em Fortaleza. Aí, eu olhei para ele estava chorando. Aí eu me abracei com ele, eu disse assim, Nasce, você tá feliz? Ele disse, você não tem noção. Aí ele postou uma foto minha com ele e o sanfoneiro, que também recebe lá, dizendo que era um sonho que ele tinha e que ele estava vivendo. Então, entende que não tem preço? Não tem preço isso que eu sou paga para fazer isso, que eu faria até sem ganhar dinheiro. Eu amo demais, entendeu? Eu dei esse exemplo do Nasser, mas são vários. Eu estou dizendo dele para você ter noção de quanto impacta a vida de uma pessoa, esse trabalho que a gente faz, que é para o território, que é com turismo criativo. É diferente de um trabalho de uma captação de evento. Não estou dizendo que não é certo, não. São tipos de turismo diferentes. Esse me apaixona muito porque a gente impacta diretamente no micro. Porque também, bora lá, é porque é com pessoas, não é? Você está mudando vidas, você está mostrando para uma pessoa que ela estava limitada, aquela realidade dela, e você acabou expandindo. Isso não tem preço, Indira. Tem não. Isso não tem preço. O seu Alci estava aqui, né, do Sebrae, e ele me contou uma história muito bonita sobre um senhor de 85 anos, quando ainda era SEAG, né? Lá atrás, quem andava no estrada de terra e tal, não sei o que, 85 anos, aposentado, e mesmo ele não perdia uma aula, era o primeiro a chegar cedo, era o último que saía. E aí o Alci perguntou, né, por que, já que ele já estava tão, né, idade de se aposentar e tal, já era aposentado. Ele, olha, é porque o conhecimento que eu estou tendo aqui, ele vai me preparar para as decisões que eu vou tomar amanhã. E geralmente, como o mercado ele é muito etarista, você vê pessoas que já passaram da idade, que estão na tal da economia prateada, né, que é o termo que utiliza, que ainda tem capacidade, mas para o mercado ele já olha meio diferente. Você vê essas pessoas querendo se atualizar, querendo ou não, ali foi uma realidade que a SEAGRE, naquela época, 1980 alguma coisa, expandiu na mente daquele senhor. Com certeza. E ele viu que ele poderia ter muito mais do que aquela vidinha dele só recolhendo o benefício. E, cara, isso é tão legal. Demais. É tão impactante. Mas me fala um pouquinho, tu sempre me convida para os eventos e nunca dá certo eu ir, da Rota Cariri. Como foi que surgiu a Rota Cariri? Como é esse trabalho da Rota Cariri? Então, a Rota Cariri, o Sebrae tem esse projeto das rotas, né? A Rota Cariri ela foi lançada um pouquinho antes do Covid. Então, ela foi prejudicada, porque ela foi lançada, em seguida começou toda a problemática do Covid. Sim. E aí, claro, né? Parou tudo, então não andou. Quando eu passei dessa chamada interna que eu te falei, era uma chamada interna para desenvolver a Rota Cariri. Aí viemos para cá, fizemos um diagnóstico e a gente entendeu que a Rota Cariri, a gente tem 3 pilares. O pilar da fé, o pilar da parte ambiental, né? E o pilar da parte cultural. Porque o Cariri é muito rico nessas 3 coisas. É um celeiro. Ele é incrível. E aí o que a gente identificou? Eu estava almoçando ontem com a Alci, eu disse, Alci, a gente tem um diferencial no Cariri, que é um diferencial para o mundo. Ninguém tem, só a gente tem. Por exemplo, na parte da fé, a gente tem o Padre Cícero e a Menina Benigna. Aí o Alci até disse, e Nossa Senhora de Fátima? Eu disse, não, Nossa Senhora de Fátima e o pau da bandeira de Santo Antônio, em Barbária. Nosso primeiro circuito dentro da Rota Cariri
que a gente está lançando se chama Caminhos da Fé, que pega Padre Cícero Juazeiro, Nossa Senhora de Fátima em Crato, Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha e Menina Benigna em Santana. Só que Santo Antônio, que é de Barbalha, existem outros lugares que também tem coisas de Santo Antônio. Nossa Senhora de Fátima, que é de Crato e é incrível, mas também tem em outros lugares. Padre Cícero e Menina Benigna podem até fazer homenagens em outros lugares, mas eles são da terra. Então, assim, é um diferencial incrível, né? Porque a terra deles é essa. Aí a gente vai para a parte do meio ambiente. Nós temos o Soldadinho do Araripe. Só tem aqui, não tem no outro canto. E a pessoa viaja o mundo, sai lá do Japão para ver o soldadinho aqui na coleção dele. Aí a gente tem a Chapada. Não tem a Chapada no outro canto, só tem a Chapada aqui, né? Aí vamos para a parte cultural. Expedito Celeiro só existe aqui. Né? As nossas estilo também só existe aqui. Então, assim, são atrações que não tem no outro canto, né? Nossos mestres estão aqui. E aí a gente traz esse diferencial e a gente começa agora a trabalhar a Patativa do Assaré, que é na parte cultural. A terra dele é onde? Aqui. É aqui, entendeu? Então, são coisas que não tem como outro lugar concorrer com a gente. Aí a gente precisa saber vender isso. Então, a gente já trouxe um DMC, que é um operador de desenvolvimento de destino, o Wendel. Fizemos toda essa visita com ele, trabalhamos o roteiro. O primeiro circuito que ia ser lançado é Caminhos da Fé, já está todo prontinho, até depois eu te mando. Ah, mas vou querer. Você vai saber a notícia de primeira mão, que nem o pessoal está sabendo ainda. Olha aí. Ontem o Wendel me ligou e disse que a gente não fez o lançamento oficial. Nós estamos indo para a Expo Católica. Estamos indo agora, dia 22, começa a Expo Católica. E em seguida a gente vai fazer uma visita técnica à Aparecida. Por causa disso, né? E lá a Expo Católica vai ser nossa primeira testagem. A gente não vai lançar fortemente, porque a gente não operou ainda. Então é como se a gente estivesse no soft open, testando devagarinho para poder dar certo. Só que o Wendel pegou esse circuito e subiu para as operadoras, sem a gente divulgar, certo? A gente não divulgou, só subiu das operadoras. Aí ontem ele me ligou e disse, tu não vai acreditar. Eu disse, o que foi? Achei que era problema. Aí ele disse, tivemos nossa primeira solicitação do pacote da Rota Cariri, Caminhos da Fé, sem fazer uma divulgação. O cara descobriu, porque botou lá e descobriu. Eu disse, ai, não acredito. Ele disse, então vamos fazer nossa primeira testagem, vamos fazer a cotação e tal, vamos ver se ele compra. Mas assim, já mostra pra gente que vai rodar, porque assim, a gente fazer nada... Já tem um interesse. Já começa a ter interesse. Sim. Né? Então assim, a Rota Cariri são 6 municípios hoje, né? O Crajubá, Santana, Assaré e Nova Olinda. Mas mesmo que a Rota Cariri sejam só 6, eles é como se fosse uma gota numa poça d'água. A rota é a pedra que caiu. Ele vai fazendo impacto em toda a região, né? Em Potengi, em Salitre, né? Ele vai, Araripe, ele vai impactando. A gente tem que só saber fazer o que a gente chama as pernas, né? O puxado. E isso é muito, muito bacana. Por exemplo, depois você vai descer aqui, vai visitar o meu pessoal aqui do Assaré. Vou aproveitar e vou lhe entregar. Pois é, eu ganhei recebidos hoje, eu ganhei muitos recebidos, inclusive. Olha aqui, a triste partida de Patativa. Patativa do Assaré. É a mais conhecida, né? Pois com xilogravura e tudo, viu? Isso. Muito bonito. E isso é uma vitória, porque quando a gente começou a trabalhar Assaré, a gente não tinha produto de Patativa, porque a família entendia que não era legal. O Patativa nunca quis vender nada. Então eles ficavam preocupados, porque queriam manter a memória de Patativa assim. Aí a gente mostrou para eles que, na verdade, não é que eles estão vendendo, mas o turista, quando ele chega, ele quer uma recordação dali, do Patativa. E aí elas podiam fazer essa comercialização de produtos para a própria manutenção do memorial, né? Para manter a história de Patativa. E assim começou, e você depois vai ver aqui no stand, nós temos vestido com Patativa, camisetas, e aí começa a se desenvolver uma cidade que nem... A gente não está trabalhando a Assaré como uma terra do Patativa, mas como uma terra da poesia. Por quê? Porque o Patativa impactou tanto que hoje nós temos vários poetas lá. Inclusive, as crianças na escola estudam sobre a parte
da parte da declamação, né? A parte do Patativa, e isso é muito bacana. Não. Ele perguntou se era para vender o microfone. É bom assim, porque olha, quando a gente tá gravando no meio de um evento, vocês tem todas essas interrupções e que faz parte da vida. Isso mesmo. E a gente tem que ter jogo de cintura para saber lidar com a situação e fazer dos limões aí, né? Nem limonada, que limonada é fácil. A gente faz torta de limão, a gente faz cheesecake de limão. Porque a gente joga no modo hard. É isso mesmo. Indira, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu gosto muito dessa temática do Patativa. Quando eu tava lá na escola, a gente não estudava Patativa, só sabia Patativa, que era, pronto, Patativa e só isso mesmo, né? E ele foi estudado em universidades, inclusive internacionais, né? Lá na Sorbonne, na França, que é uma das mais destacadas. Ele foi descoberto do primeiro lado que aqui. Olha aí, ó, Patativa foi descoberto do primeiro lado que aqui. E aí eu vendo esse movimento de as crianças serem estimuladas, né? E quererem. É isso que eu acho tão legal nesse trabalho do Sebrae de desenvolver território. Porque gera um sentimento de pertencimento muito forte. Sim. A gente vê, geralmente, em cidades do interior, eu detesto minha cidade. Só que quando você tem um trabalho de desenvolvimento de território muito forte e você aprende a ter orgulho da sua cidade, porque te é apresentado motivos e N motivos para você ter orgulho da sua cidade, a pessoa bate no peito e fala: eu tenho orgulho de ter nascido em Assaré, que apesar de ser uma cidade distante, né, de metrópolis, de ter acesso mais dificultado, mas é a terra do Patativa, é a terra onde nasceu esse poeta e onde impulsionou tantas pessoas a buscarem a poesia. Cara, o Sebrae está de parabéns por causa desse trabalho. É legal mesmo, sabe? Assim, é muito gratificante. Hoje eu dei um abraço na Havaí, a gente tá com a neta do Patativa aqui, né? Sim, a neta do Patativa aqui, do nosso ladinho. E aí quando eu cheguei, dei um abraço nela, aí eu disse assim: Havaí, tu não tem... dá muita felicidade eu ver um balcão aqui do Sebrae com as peças, com o cordel do Patativa, com o livro do Patativa, com a camiseta falando, enaltecendo Patativa. E a gente lembrar que quando a gente começou esse trabalho, não tinha nada disso. Então, e aí ela me disse assim: olha, Indira, o museu vai fechar por 8 meses. Eu disse assim: o museu fecha, mas você não. Arranje uma casa, algum canto, para a gente fazer uma pequena mostra de Patativa e a lojinha continuar, para a gente não perder na memória a âncora que é Patativa para o território, né? Sim. Então, por exemplo, aí ela olhou para mim e ela disse assim: eu não tinha pensado nisso. Então, o papel do Sebrae é esse. E aqui eu tô falando como Sebrae, né? Uhum. Então, assim, é de dizer assim: você não pode fechar 8 meses e ficar sem aparecer para ninguém, não pode. Não pode. A gente tem que dar um jeito de você continuar viva e ficar dizendo: olha, chegou 20% da obra, batemos os 40% da obra, e as pessoas ficarem torcendo lá, né? Dizendo assim: tia Débora, para poder chegar ao 100, vamos fazer inauguração. Então, isso... eu dei um abraço nela, assim, não tem preço. Assim, eu sou muito feliz de participar desse processo que o Sebrae faz em território e eu me senti parte dele nessa evolução, nesse caminhar, sabe? Eu vibro com tudo. Olha, o Pode Hablar, né, a mídia tá aqui que projeta o Nordeste pro mundo, ele nasceu para mostrar os nossos cases empresariais. Aí tem uma vertical que se chama Pode Hablar Lab, que é entrevistar a galera, negócios inovadores, startups, o pessoal disruptivo, né, que a gente é bem disruptivo, então a gente tem que andar em comboio. Sim. Mas eu tive tantas conversas bacanas aqui com o Cartacho. É o ser mais disruptivo. Tem que ser um dia para falar com o Cartacho. É o ser mais disruptivo que eu já conheci na minha vida. Ele falou de literatura de cordel com hip hop, e eu fiquei aqui maravilhado. Inclusive o nome do episódio dele é Entre o Urbanismo, Cordel e o Hip Hop, com Joaquim Cartacho. E cara, o Pode Hablar, ele também tem que dar voz pra galera que faz impacto social. Então a gente vai ter uma vertical de conteúdo dentro da nossa MediaTek, focada na galera que tá movimentando, que tá gerando impacto social, porque essas pessoas precisam de palco, de voz e de vez, e o Pode Hablar vai dar isso pra elas. Ai, que bacana! Tô muito feliz, Matheus, muito mesmo com isso. Não, quem tá feliz já aqui tem um sou eu. Pra te indicar. É uma curadoria, porque não dá pra levar todo mundo de uma vez, mas tem várias temporadas, porque vai ser por temporada, sabe? Mas eu fico muito,
muito, muito contente, porque a Samira, né, a Samira Guimarães, que vai ouvir esse episódio, eu amo sua irmã, eu amo, Samira é um ser de luz. Ela mandou stories, e a Indira tá por aí. Como é que a Indira tá aqui e não fala comigo? Porque essa mulher aqui, toda vez que ela tá, a gente tenta marcar um café e não consegue. É verdade. Aí, Matheus, chama ela pra dar uma palestra. Não, eu vou chamar ela pra ir pro Pode Hablar. Melhor do que dar palestra. Indira, eu tô muito feliz de você estar aqui, porque você é uma pessoa que eu admiro profundamente. É recíproco. Pelo que você fez pela AGE, pelo que você faz pela AGE. Porque você é aquela pessoa que você saiu, mas a gente nunca é ex-AGE, né? A gente sobe pro conselho, nosso trabalho é mentorar, né? É guiar as mentes que vêm depois da gente. Você faz um trabalho brilhante em relação a isso. Fez com o Thiago, fez com o Pepe, vai continuar fazendo, porque eu sei que você não consegue se desvencilhar. A gente não consegue, né? É igual o turismo, é cachaça. É cachaça. A gente está se aproximando aqui do final da entrevista, eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse o seu recado final. Então, eu primeiro tenho que só dizer para você que é bem recíproco, eu também lhe admiro pra caramba, muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz. E o meu recado tem a ver muito com o que eu acredito. Eu sou uma pessoa, eu sou movida a desafios, eu sempre estou me reinventando. Cada mês, todo mês, eu me obrigo a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, nem que seja provar uma fruta, ou conhecer um lugar novo, ou ter uma experiência nova, mas eu sempre tenho que fazer alguma coisa que eu nunca fiz na vida, porque eu acho que a gente tem que estar... Eu sou professora, meu DNA é de professor, então o professor tem que estar sempre aprendendo também, tendo troca. E eu acredito em sonhos, acredito muito. A pessoa que meu maior referencial é o Walt Disney, porque eu acho que é incrível o que ele batalhou para chegar onde ele chegou. E eu acredito verdadeiramente que se a gente tem um sonho, a gente precisa batalhar para conquistar e a gente conquista. E você tá dentro do meu sonho, viu? Olha porque aí. Isso aqui foi muito sonhado, Indira. Pronto. Pois muito eu fico feliz de participar do seu sonho. E eu disse, em 2024, quando eu tava rodando o primeiro MVP, eu vou estar na Expocrato. Olha aí. Ano que vem eu vou estar na Expocrato. Não foi ano que vem, mas foi no ano seguinte. É né? isso mesmo. Que a jornada é isso, né? A gente faz planos e aí as coisas vão acontecendo. E também não era o momento. Eu vou te dizer uma coisa. A gente fala muito em inovação, mas nem sempre o mundo está preparado para aquela inovação. Então, uma ideia só pega quando é o tempo dela. É verdade. Então, eu batalhei muito, planejei muito. Hoje estou no Pode Hablar, hoje estou recebendo você, que eu tanto gosto, a gente falando sobre economia criativa, desenvolvimento de território, pautas que fazem brilhar os nossos olhos. E eu estou incrivelmente feliz de você estar aqui hoje. Pois eu também estou muito envaidecida de ter sido convidada e muito grata, né, por estar compartilhando do seu sonho e desse momento aqui. E eu espero que isso que a gente está conversando aqui, que muitos jovens assistam, e jovens, quando eu falo, não é só jovem de idade, não, é jovem de mente. Ontem na minha palestra tinha um senhor de 92 anos. Caramba! Aí ele olhou, foi sobre turismo rural, chegou ele e a esposa dele, aí ele disse assim, você sabia que o padre Cícero fez missa no terreno da minha casa, quando ele foi afastado da igreja? Eu disse, não sabia. Eu disse, e lá, de repente, dá para eu fazer um lugar para os romeiros irem visitar. Olha aí. Aí eu disse assim, eu estou tão feliz que minha palestra de turismo rural mexeu com o senhor a esse ponto, né? Quero visitar lá. Sabe o que ele me respondeu? Deixa primeiro eu ajeitar o leite, porque tem um combinado para eu vender. Eu estava explicando sobre a parte de comida, né? E aí eu lhe convido e você vai. Então, isso, para mim, isso é jovem. Ele tem 92 anos, mas a cabeça dele... Ele está vivendo, ele está querendo fazer coisas, construir coisas. Então, a minha mensagem para quem fica aqui é que essas pessoas que nos assistam, elas mexam um pouquinho com elas e elas fiquem ali com aquela pulguinha ali atrás da orelha, dizendo assim, batalhe pelo seu sonho, não desista. Porque a gente é muito castrado, Matheus, sabe? As pessoas, você vai falar de um projeto, a pessoa diz, isso não vai dar certo. Aqui, ó. Não, tu é doido. Porque eu fui desacreditado, não foi brincadeira. Tu é doido, ninguém vai te apoiar. Então, isso vai botando a gente muito pra baixo, sabe? São poucas pessoas que a gente fala e que a pessoa diz assim, cara, massa, eu vou te ajudar. Eu acredito na tua ideia. Então, pra vocês que ficam, quando a pessoa chegar com esse baixo astral, aí você se afasta dela.
Exato. Porque essa pessoa não vai te ajudar e na verdade, vai até torcer para você dar errado. Então, assim, acredite, batalhe. Eu acredito nisso, eu vivo isso, eu vivo movida a sonhos, a desafios, a conquista. Tenho 55 anos com orgulho, mas parece a mesma menina dos 24 lá, né? O tempo todo. E eu acho que a melhor mensagem e a melhor. Melhor que a gente pode deixar para quem assistir seria mexer um pouquinho com essas pessoas para que eles passem a voltar a acreditar nos seus sonhos. Nossa, que incrível, hein, Gira? Prazerzão gigante ter você aqui, minha amiga. Coisa boa. Agora bora pra foto, né? Bora fazer uma foto. Posso chamar a Havaí para ficar na hora? Foto?